Nesta aula, nós aprenderemos as ferramentas necessárias para criarmos as nossas primeiras assemblies. Basicamente, a gente não precisa de nada para criar uma assembly, então vamos partir de um desenho em branco. A primeira coisa que faremos é informar ao Civil 3D que nós iremos criar uma assembly. Como que eu faço isso? Na minha aba Home, dentro do meu conjunto Create Design, eu tenho a opção Assembly. Quando eu clico aqui, eu posso selecionar a opção Create Assembly. Essa janelinha me fornece as opções para que eu crie minha primeira assembly. Então, vou colocar um nome, seção 1, por exemplo, e como descrição vou colocar seção pronta fornecida pelo Civil 3D. A descrição e o nome é interessante que você coloque de fácil identificação, para que as pessoas que vão interagir com esse projeto saibam exatamente o que estão fazendo. Posso escolher um estilo, mas só tenho o básico, e posso escolher um estilo com códigos. Então, vou deixar por enquanto com All Codes. E vou clicar em OK. Clicando em OK, a princípio não acontece nada, mas ele pede para mim, aqui embaixo na minha barra de comando, para especificar uma baseline para a minha assembly. Então, vou escolher um local. Vou clicar aqui. O que é essa baseline criada aqui? Essa linha vermelha representa o eixo da minha seção, ou seja, o eixo da minha assembly. E a partir dela é que nós vamos criar o nosso desenho da seção. É só você pensar. O alinhamento é como se ele estivesse passando por esse quadradinho aqui e a seção desenvolvendo para a direita e para a esquerda. Já que eu escolhi o local da minha assembly, inserindo a baseline, agora eu vou escolher as minhas subassemblies. Como que eu faço isso? Posso vir aqui em Tool Palettes e posso selecioná-la para que me sejam apresentados os conjuntos de subassemblies. Nesse caso, eu fui direcionado para a subassembly genérica, mas eu vou subir aqui até que eu encontre as opções assemblies. Então, eu vou clicando e ele vai me apresentando. Ó. Quando eu não tenho meu menuzinho aqui, basta eu clicar aqui embaixo e selecionar o meu local. No caso, eu quero Assemblies Metric. Por quê? Eu vou utilizar uma assembly pronta, fornecida pelo meu Civil 3D. Essa Primary Rod Full Section é muito utilizada. Por quê? Porque ela já me fornece uma assembly de rua prontinha. Vou clicar nela e vou arrastar aqui para fora. Arrastando para fora, ele vai pedir para que eu clique na minha baseline. É só clicar em cima dela aqui, ó. Cliquei na baseline e está criada aí a minha subassembly referente ao Primary Road Full Section, que é uma subassembly fornecida pelo Civil 3D. Por que a minha aba de propriedades fica aberta aqui? Para que eu possa interagir com essa Primary Road Full Section aqui. Então, se eu aperto o ESC, ele me mostra essa janelinha falando que ele criou para mim a minha assembly. Clico com o xizinho e posso finalmente utilizar o comando propriedades. Vejam que ele também sumiu daqui. Não tem problema, vou fechar minha Tool Palettes e chamar o comando propriedades. Na minha aba propriedades, eu posso alterar cada item da minha assembly. Então, por exemplo, se eu quero alterar esse item, eu clico nele e vejo que agora mudou minha seleção para uma subassembly. O mais importante para nós é mudarmos aqui embaixo. Então, eu posso mudar a largura, que está aqui no meu width. Então, eu posso colocar 6 metros e apertar Enter, vocês vão ver que ele já aumenta. Posso mudar a profundidade, vou colocar 1 metro aqui, exagerando. Ele já aumenta também, tá vendo? Então, todas essas modificações podem ser feitas. Vou voltar a 0.025 aqui para ficar bonitinho para nós e voltar o width para 3 metros. Todas essas alterações podem ser feitas mesmo numa assembly pronta. Então, na verdade, a gente pega a assembly pronta e adapta aos nossos desejos, às nossas necessidades. É errado fazer isso? Não, não é, porque você poupa um pouquinho de tempo. É o que você mais vai fazer?
Também não sei dizer, porque cada projeto você vai ter uma necessidade. Mas se você simplesmente precisa criar uma rua num loteamento, por exemplo, você pode usar esse primeiro rod full section aí e ajustar com as suas necessidades utilizando as abas propriedades. Veja bem, qualquer objeto você pode alterar. Vou alterar agora, por exemplo, o lado direito ali para 5 metros. Olha lá. Então, qualquer objeto você pode utilizar. Então, lembre-se disso para quando você for utilizar esse tipo de assembly. Bom, chega de usar assembly pronta. Vamos criar a nossa própria assembly. Então, vou fechar minha aba propriedades aqui. Vou diminuir o zoom e puxar a assembly criada com o pan. Para criar minha própria assembly, eu vou vir aqui em Assembly, Create Assembly. E vou dar um nome agora de seção 2. Seção criada manualmente pelo CAD-Guru. E vou clicar em OK. A primeira coisa que eu tenho que escolher é um local para o baseline, que é o centro da assembly. Quando eu clicar aqui, ele já vai reduzir o zoom e ficar fechado para a minha assembly, ó. Olha lá que interessante. Então, o ideal é sempre trabalhar com o assembly no máximo de detalhamento que você puder. Feito isso, vou usar aqui a minha Tool Palettes e vou selecionar lá embaixo a minha opção de Assemblies e Subassemblies genéricas. As subassemblies genéricas, elas podem representar vários objetos, mas elas são muito utilizadas, por exemplo, para criar seções de canais. Porque as seções de canais elas são bem básicas. Para o Civil 3D, basta apenas o desenho dessa seção. Então, nós vamos utilizar agora este conjunto de assemblies aqui. Principalmente Link, Width and Slope e depois Link, Slope to Surface. A nossa ideia é criar uma seção de canal muito utilizada na hidráulica, que é uma seção trapezoidal. Para isso, eu represento a base desse trapézio com a subassembly Link, Width and Slope e as laterais com Link, Slope to Surface. Então, se eu clico em Link, Width and Slope, ele me apresenta a barra de propriedades. Fecho ela e clico na minha assembly. Uma vez que apareceu o traçado aqui para mim, eu pressiono ESC e agora sim chamo a aba propriedades para editar algumas características. Então, se eu clicar aqui na minha subassembly, eu posso alterar, por exemplo, a largura dela. De 3 eu vou colocar 1.5. Então, 1.5. O que é esse slope? É essa inclinação que ele teria aqui. Nesse caso, ele está com uma inclinação de 2%. Então, eu vou colocar de 0, porque eu quero que o fundo do meu canal seja retinho. Então, agora, ele está aqui retinho para mim. Por exemplo, se eu quisesse fazer um canal triangular, colocaria aqui 15%, por exemplo. Olha lá como é que ele fica mais ou menos. Tá vendo? Mas nesse caso eu quero 0, porque eu quero um canal com o fundo retinho. Vou fechar mais uma vez a minha aba de propriedades, pressionar o ESC e agora vou escolher a subassembly Link Slope to Surface, que vai representar as laterais do meu canal, conectando a base com a superfície. Então eu clico aqui na largura e me foi criada a minha subassembly. Mais uma vez, ESC, e aí eu chamo o comando propriedades. Em propriedades, vou clicar novamente na minha assembly e alterar agora a declividade de 2% para 45%, por exemplo. Olha lá como ele inclinou. Já está vendo o formato aqui? Por que eu uso a aba de propriedades depois de ter finalizado a inserção da assembly? Para que ele não carregue erros. Nesse momento ele carrega às vezes muito erro, então às vezes o que eu mudo aqui não se remete lá fora. Então o ideal é pressionar ESC e chamar a aba de propriedades. Para finalizarmos, existe uma maneira muito simples de representar agora estes objetos que estão desse lado, no lado de lá da minha assembly. Então eu fecho aqui minha Tool Palettes que não é necessária mais, clico nos dois objetos, botão direito e eu venho aqui embaixo em Mirror, que é um comando do AutoCAD que espelha os objetos. Então, clicando em Mirror, eu posso simplesmente clicar nos dois agora, em qualquer um deles, ó, que ele já
espelha para mim e finalmente eu tenho a minha seção trapezoidal, que representará a seção de um canal hidráulico que poderá ser usada para modelagem de corredores. Nesta aula, nós aprendemos a criar de duas maneiras diferentes as nossas assemblies, que foram utilizadas no primeiro caso uma assembly já criada pelo Civil 3D, chamada Crossroad Full Section, e no segundo caso utilizamos o conjunto de subassemblies genéricos para criar uma seção trapezoidal que pode representar, por exemplo, um canal hidráulico.